Estamos aqui para mais um podcast do ScalaCast, hoje com a Camila e com o Davi, sejam muito bem-vindos. Eles são da banda Buried Bumbo, então vamos conhecer um pouquinho mais com relação à história desses dois artistas, né? E depois no final fiquem ligadinhos porque vai ter aquela palhinha super, super top. Eu já fiquei aqui de ouvido aqui, muito legal. Então esperem até o final e vamos conhecer um pouquinho mais da história desses dois talentos aqui de Joaçaba. Camila, vamos lá, né? Sejam bem-vindos ao ScalaCast. É uma honra ter vocês aqui. E eu gostaria de entender um pouquinho mais, né, Camila? Como que tudo começou? Vou começar pelas damas, Davi, depois nós vamos... Mas, enfim, como que tudo começou? Como que você começou na música? Eu comecei quando eu tinha 9 anos ainda, era criança, aquela coisa de sonho de criança, quero uma guitarra. Aí meu avô comprou meu sonho, comprou uma guitarra pra mim, me matriculou na aula de música lá em Capinzal. E aí eu comecei a fazer aulas de música, comecei a compor minhas primeiras músicas já com 9 anos. Aí eu tinha um professor muito legal, o Luiz Maurício, lá de Capinzal, que ele incentivava muito a gente a compor também. Então eu fui crescendo com isso, fiz aula até os meus 13, 14 anos, também passei por diversos professores. E aí no ensino médio eu comecei a entrar mais nesse universo do mundo da música do rock, né, do indie, e acabei me apresentando um dia numa aula de música no Superativo, e o professor Jean Baldiceira acabou vendo e falando assim, eu queria montar uma banda de meninas. E aí eu entrei numa banda de meninas que a gente só tocava rock pesado, assim, Iron Maiden, Black Sabbath, e a gente começou a se apresentar na Oliejo, aqui de Joaçaba, né, como banda. E o Davi era o jurado da Oliejo, né, naqueles anos. Então, mesmo a gente não se conhecendo, a gente já teve ali, né, nos primeiros contatos, mesmo como estranhos, né. E daí, acho que nós ganhamos algumas competições da Oliejo, durante o ensino médio inteiro eu competi. E aí, enfim, depois da questão ali do ensino médio, eu fui fazer cursinho, estudar para medicina, né. E depois, quando eu estava na faculdade por aqui, começamos a tocar com os amigos e num dia o Davi estava entre esses amigos, né? Nós começamos a pensar em projetos diferentes aqui que não tivesse na nossa região, né? E a ideia acabou surgindo, né? A gente acabou tendo essa similaridade de gosto musical, né? Do indie e do folk. E começamos a conversar sobre isso, né? O que era só uma conversa acabou se tornando um convite, né? Então, o convite que o Davi me fez, a princípio, pra gente tentar compor alguma música junto, né? Mas isso ele também pode contar mais depois. Então vai lá, Davi, agora chutou a bola pra ti, conta um pouquinho mais, né? O Davi a gente já se conhece desde a época do colégio, né? Eu sei que já era roqueiro já na época do colégio. Tinha mais cabelo naquela época. Tinha mais cabelo. Conta um pouquinho como tudo começou lá atrás na música, Davi. A música... Eu comecei a tocar o primeiro instrumento mesmo, dá pra se dizer que foi na escola de samba. Eu tinha 13 anos. Mas meus pais sempre ouviram música, meu pai e tal, bastante. E eu, quando tinha 14, 15, eu comecei a tocar violão. E depois violoncelo. O professor começou a ensinar violoncelo. Eu queria ensinar violino para todo mundo e tinha um professor de violino. Mas eu quis ser o diferentão, queria tocar violoncelo. Então, e aí eu comecei, né, violão eu fui autodidata, né, e daí bateria, eu tocava bateria nessa época também, e aí eu comecei a tocar depois baixo, guitarra, e aí eu comecei a compor. Meu Deus do céu, quantos instrumentos aí já foi, já encheu uma mão. Quase todo. Viola, enfim, bandolim, eu comecei a compor quando eu comecei a compor uns 18, 19 anos, eu comecei a compor mesmo, né, e não parei mais, né? Então, aí, diga até hoje. Sim. E assim, estilos assim variados, né? Mas eu acho que folk, indie, tem esses estilos assim são dos mais fortes assim que eu tenho, MPB, rock progressivo, enfim, umas coisas assim. E a Burr é meio misturada um pouco essas coisas, né? Eu lembro que
no finalzinho de 2023, eu chamei a Camila se ela queria gravar uma música que eu tinha feito uns anos antes. E daí ela fez uns retoquezinhos também na letra e tal, e a gente gravou. E depois eu mandei uma outra ideia, essa ideia a Camila trabalhou, fez toda a letra nela. E depois foi acontecendo. Não teve muito plano, assim, a gente só foi juntando as ideias e elas conversavam muito bem, assim, teve até algumas vezes que eu falava pro Davi, o Davi falava, eu escrevi uma música essa semana sobre subir escadas, descer escadas. E eu falei, eu acabei de escrever uma música exatamente sobre o mesmo tema, assim. Então a gente nunca meio que planejou, mas as letras conversavam, né? E em momentos aleatórios, às vezes a gente acabava tendo uma ideia, né? Também. Então acho que a maioria das nossas músicas surgem assim, né? Meio sem plano, mas com muitas coincidências. Muita sinergia. Exato, entre ambos. exatamente. Legal. Isso aí. E aí a Camila tinha a ideia de tocar indie folk, né? E daí a gente, um pouco sem muita certeza, né? De que ia ter lugar para tocar, a gente começou a fazer. E a história do Bumbo. Então surgiu a história do Bumbo, né? Do nome da banda. Conta um pouquinho para nós como que surgiu esse nome. Ali no teatro, do lado da sala que a gente ensaia, tinha uma sala fechada. E quando foi aberta para fazer um almoxarifado, encontraram um bumbo abandonado, um bumbo antigo, assim, de sei lá... Agora tu descreve o que é esse tal bumbo, porque tu me falou que esse bumbo não entra no elevador. Então pra mim era um bumbo aquele de... Ele é enorme. É um bumbo de orquestra, assim, um bumbo com pele de couro, ele é grandão, ele é acima da medida de bumbo de bateria e tal, bem largo também, pesado, né? E ele tem um aspecto meio circense, assim, porque ele é laranja, cheio de brilho, glitter. Então, meio que ele é a atração principal sempre, assim. Todo mundo fala, tipo, a gente veio conhecer o bumbo. Né? Tipo, que a gente quer tirar foto com o bumbo. Diga, a banda tá tudo certo, mas vamos tirar foto com o bumbo. Exato. E realmente, assim, quando eu vi, eu na hora bati o olho e pensei... Não, é esse o elemento principal, realmente, né? Então, todas as nossas músicas têm o bumbo também, né? Nas gravações, a gente grava sempre com ele. E a partir disso, dessa história toda, né? De desenterrar o bumbo do teatro, e esse bumbo tá lá esquecido há tanto tempo, falei, essa é uma história muito boa pra gente deixar, né? Só entre a gente. Então, a gente deu o nome da banda de Enterre o Bumbo, né? Bury the Bumbo, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente, como artistas, assim, locais, né? Tem muito disso também, de a gente querer incentivar os artistas locais, né? Mas, às vezes, não ter espaço, né? Então, acho que esse era um grande medo pra gente, mas a gente não enterra o bumbo. O bumbo segue sendo o principal sempre, né? Então, a partir disso, daí dessa ideia, eu já entrei lá no Canva, comecei a montar um logo para a banda e tal, com elementos que a gente fala muito nas músicas também. Então, vários elementos que a gente cita, elementos que a gente gosta de trazer para as músicas também nas letras, histórias que a gente gosta de contar, a gente tentou colocar como uma imagem mesmo, né? E ficou como o símbolo da banda, né? É o símbolo que está nas camisetas da banda, né? Que a gente... Isso, o nosso logo. O logo, né? Então, acabou sendo simbólico, né? Isso, a gente queria o logo diferente também, então a gente saiu daquele preto e foi para um vermelho com branco, diferente, e casou super bem. E daí, depois, a ideia das luzes, né? Que a gente sempre coloca no palco algumas luzes para deixar um ambiente mais acolhedor, assim, para combinar com o som que a gente faz, né? Então, tudo foi casando, assim, mas sem planejamento. Tipo, a gente só foi fazendo. E daí, quando a gente parava para pensar, tudo fazia muito sentido. Eu acho que muitas das nossas composições, né? Pelo menos as minhas, a gente às vezes escreve muita coisa sem saber o motivo, por que a gente precisa escrever aquilo. E depois, quando a gente lê, a gente fica, nossa, nada a ver isso. Aí, 3 meses depois, você lê a mesma coisa e você fica,
faz todo sentido eu ter escrito isso, né, naquela situação que eu tava vivendo e tal. E eu acho que tem muito disso de letras esquecidas que a gente traz à vida novamente, né? Que a gente desenterra. Que legal. Né? E que a gente consegue juntar muito bem, né, nas letras das nossas músicas, né? Então... pelo que, né, eu escutei um pouquinho das músicas, né, a questão de sempre trazer alguma coisa conectada com a realidade, no caso, né, com a vida, no caso, né, que a gente falou, né, e trazer esse sentido, né, não só música louca, diga, trazer um sentido, né, para essas músicas. São coisas que são letras que a gente precisava falar, eu tenho a impressão disso, assim, que é quase que uma forma de terapia, assim, a gente precisava escrever aquilo, né, e não necessariamente para outras pessoas ouvirem, mas como uma forma de catarse mesmo, assim, né, de se libertar daquilo. Eu acho que uma das letras que mais aconteceu isso comigo foi a Telescope Gaze, né, que é a música do telescópio, que era um momento que eu tinha descobrido o diagnóstico da minha avó de Alzheimer, né, e que o Davi começou a trazer esse refrão de Telescope Gaze, You're a million miles away, né, e eu comecei a escrever sobre aquilo no momento em que a gente estava no teatro, tentando fazer as fotos da banda, que a gente não tinha fotos, então a gente teve um amigo que se dispôs a tirar as fotos pra gente, e a gente não tinha sala para tirar essas fotos, então naquele momento que o Davi estava tentando achar a sala, a letra inteira saiu enquanto eu esperava lá. Eu pensei, vou deixar a Camila quietinha ali pra... Sim, ele falou, nem vou falar que não vai dar certo. Ficar numa briga complicada aqui. E aí na hora eu não entendi, mas depois eu descobri que a letra falava realmente sobre a minha avó, sobre essa questão da doença distanciar ela da gente, né, mesmo ela estando ali de corpo, a mente dela estava muito longe, né, então todas as letras elas meio que se relacionam com a nossa vida de uma maneira muito íntima, então às vezes quando as pessoas falam, mas por que em inglês, né? Essa é a próxima pergunta, porque pelo que eu vi, todas as letras de vocês são em inglês, né? Isso. Eu acho que, de certa forma, é como você lê o seu diário em voz alta para as pessoas, sabe? Eu acho que escrever em inglês te dá uma distância um pouco maior do público, então te deixa um pouco mais confortável em contar as suas verdades, assim, pelo menos é o que eu penso, assim. Para mim é muito mais fácil falar em voz alta se eu estiver falando em outra língua. Mas eu também acho que é justamente por conta da questão do gênero que a gente canta também, né? E por ser uma coisa espontânea, assim, em nenhum momento eu paro e eu penso assim, vai ser em inglês, entende? Só acontece da letra inteira sair, assim. E em muitos momentos eu acho que eu escrevia, né, antes, né, nas minhas primeiras composições, como uma forma de estudo mesmo, assim, preciso aprender inglês. Então a música sempre foi a forma mais fácil de aprender. E aí depois foi criando essa relação mais íntima, assim, de que era algo quase automático, né? Mas não sei se pra você é isso, se... eu tenho... Davi também sempre foi bom em inglês. Sempre foi. Eu tenho fases, né? As minhas músicas autorais, né? Eu normalmente faço em português. As individuais, né? As Teu individuais, projeto individual. Tem algumas em inglês também e tal, mas eu comecei nessa época, né, 2023, uns 3 anos atrás, nem isso, eu comecei a compor algumas coisas em inglês, assim, e daí foi acontecendo. Parece que... Flui melhor? Flui, depende do ponto de vista, diga. Do dia e tal, né. Olha, o papo tá muito bom. E eu queria fazer uma pergunta um pouquinho desafiadora, né? Porque eu sei que a vida de artista não é mil maravilhas para todo mundo, né? Então eu gostaria de entender um pouquinho mais a fundo como que é a questão de vocês empreenderem com música em centros pequenos, né? Porque aqui a nossa cidade não é um centro grande, né? E eu sei que essa questão de conseguir esse espaço, de conseguir essa divulgação é um pouco mais complicado, né? Por mais que você já esteja na música há um bom tempo também. Se vocês quiserem comentar um pouquinho como que é esses desafios diários aí desses artistas. Claro, eu acho que o desafio vai desde o início do processo, né? Desde a parte da gravação da música. Então,
Existem artistas hoje que têm estúdios enormes, né? Equipamentos de ponta. E nós gravamos na sala da banda ali do teatro, né? E nós, basicamente, não temos nenhum desses equipamentos, né? Não. A gente tem uma mesa de som pequena, né, Davi? Mesa de som pequena, um microfone que tá Que no início a gente passava durex nele, né, pra ele ficar no lugar. O notebook agora eu comprei um novo, mas ele não tinha tecla, o anterior. Não tinha tecla. A primeira gravação que a gente fez, a gente não tinha a peneira, então eu gravei a música inteira com a mão assim. Pop filter, né? Não tinha gravão. Aí eu gravei a música inteira com a mão assim, então a nossa primeira música, Heavens on My Mind, foi gravada assim. O fone, né, também era bem um fone complicado. bem complicado, aquele fone se foi. Ele faleceu. Agora tá um pouquinho melhor tudo. Tá um pouco melhor. Diga, conforme o tempo vai passando, né, vai dando uma melhorada no caminho. Mas assim, a sala, ela né, tirando barulhos externos que podem acontecer, assim a gente consegue gravar. Mas é feito tudo muito... Eu acho que dá até um ar meio antigo, né? Assim, também, né? O jeito que é a bateria. É por causa que eu acho que né, conecta com o estilo da música também, né? Sim, a gravação de bateria, né? Que é uma das coisas mais complicadas que tem. E a gente usa tudo que tem ao nosso redor, assim, porque tem músicas, a Fossilize, né? Que é a música do dinossauro que a gente diz. O som das brasas queimando foi feito com o papel bolha, né? Eu tinha esquecido disso. Papel bolha que chama? A gente ia gravar. Plástico bolha. Plástico bolha. A gente já tava gravando, eu tava vendo alguma coisa e a Camila pegou o plástico bolha. O plástico bolha começou a ser... E parecia o som de fagulhas, eu tava com o fone e eu pensei, aí eu falei, vamos gravar isso aí. E aí ela gravou, a gente gravou, ela fez aquilo e aquilo parece uma fogueira. Parece uma fogueira. E daí como a música é sobre um meteoro, né, que atingiu um dinossauro, parecia realmente que tinha algo queimando no final. Efeito sonoro, diga na prática. Então, assim, não tem nada de uau, mas a gente acaba, né, por coincidência, de ter lá aquela hora o plástico bolha lá, por exemplo, mas diversos elementos, né, a gente acaba colocando isso nas músicas, né. E, enfim, desde essa parte do estúdio, então, que já é um desafio, a parte de gravar a música, a parte de colocar nas plataformas, né, nessa questão do streaming, é um desafio também, né, mas eu acho que o grande desafio realmente em cidades pequenas é fazer as pessoas ouvirem o resultado, né, o produto final, né, é fazer as pessoas clicarem lá no link. Essa a parte mais difícil realmente é a divulgação, e eu acho que para a maioria dos artistas, né? A distribuição das músicas é a parte mais chata para ser feita, né? Porque a gente tem que registrar as músicas. Tem que fazer registro? Tem que fazer registro. O registro até é gratuito, né? Mas ele demora um pouco para ser feito, é bem burocrático. Sério? Mas é por questão de serem músicas autorais. Isso também, pra gente ter os direitos, né? Não precisa, mas evita uma dor de cabeça, né? E as distribuidoras, assim, agora a gente tá com uma distribuidora que tá funcionando bem, mas as últimas vezes eu mandava mensagem pra Camila, hoje vai sair a música. Chegava na hora, não saía. Não saía. Imagina se fosse fazer um aviso. Pra pré-save, assim, a gente ficava muito na mão sempre. E agora mudou, sabe? Então tem tudo isso aí também, né? Então só aprende na marra. Não é só a dificuldade do escrever, do fazer, tem a dificuldade do publicar. Tem tudo. E a grande questão também de depois da música feita, né, o que fazer, como a gente faz para as pessoas realmente consumirem, né, terem interesse em ouvir a música, né, ainda mais uma música que é em inglês, né. Tem algumas distribuidoras, né, Davi? E a gente contrata essas distribuidoras para mandar a música para as plataformas, então... não tem como colocar direto no Spotify, nada. Você não pode Ela escolher... precisa dessas plataformas. Exatamente. Precisa. Não é só vocês pegarem e subir lá no Spotify? Não dá. Ela precisa ir nessas distribuidoras, que aí ela faz um perfil de artista, aí ela distribui para YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music, a partir dessa distribuidora, né?
E o registro é anterior. O registro a gente faz antes para gerar o ICRC, um negócio assim, para que essas distribuidoras não fiquem donas do nosso fonograma. Exato. Ah, entendi, porque senão eles podem se apropriar. Caso a gente fique rico, a gente vai ficar menos rico. Exato. Né? Entendi. Isso. Não, mas é interessante, eu não sabia que tinha toda essa parte de registro. Já pensou bem aquela que eu não registrei, né? Que vira hit. Viralizar, né? Aí exato, exatamente. Aí vou ter que voltar atrás, né? Exato. E daí tem esse desafio do streaming, né? Porque a gente tem que ser meio publicitário, daí depois de todo esse processo de ter lá no Instagram o engajamento com as pessoas, né? Como fazer engajamento, né? Como o algoritmo entender que você quer que a música chegue nas pessoas. Então, são vários desafios, né? Nessa questão de realmente distribuir a música, né? O produto. Mas a grande questão, né? Quando a gente fala também sobre empreender em pequenas cidades e que não tem essa cultura da música, às vezes folk, indie, estilos diferentes, né? Realmente também é chegar a questão de bares, né? Tudo isso que a gente precisa de contatos, né? Pessoas que contratem a gente. Então, para facilitar esse processo, a gente acabou montando um repertório de covers, né? Então, a pessoa não precisa contratar necessariamente um show de músicas autorais, né? Nós temos lá vários covers de músicas que são mais conhecidas também, né? Dentro do gênero, claro, do indie folk. E que a gente coloca algumas músicas autorais, então, para as pessoas também ficarem conhecendo, né? Nossas músicas. E já faz o nosso jabá, né? Incentiva as pessoas a seguirem, né? A acessarem lá o Spotify, verem os clipes que a gente tem no YouTube, né? Então, a gente acaba utilizando realmente como um palco para impulsionar também as músicas autorais, né? Mas acho que teve esse desafio, né? Com certeza de chegar, né? Encontrar lugares que quisessem o nosso som, né? Não é tão fácil achar assim, né? A maioria das vezes a gente consegue fechar pessoalmente, assim, né? Mostrando, sabendo quem é, né? Dessa forma, e eles chamam. Realmente por contatos, assim, né? Pessoas mais conhecidas e que se identificam com o estilo, falam, nossa, essa música que vocês tocam, eu sempre quis ouvir alguém cantando, nunca ninguém tocou, então muitas... eu amei aquela, ai meu Deus, só pelo final. Aquela... Exato, muitas pessoas que gostam do estilo, né, acabam participando das nossas apresentações justamente por conta disso, né, por ter poucas pessoas que fazem esse estilo ainda, né. Eu acho que a questão da gente montar um palco também, uma forma de apresentação que fosse mais intimista, combinando com o próprio gênero da música, né, também ajuda muito, né, a identificar a gente, né. Então, a maioria dos lugares que a gente toca são basicamente shows que são de happy hour, né, um pouco mais cedo, para combinar com essa questão realmente do estilo mais intimista, né, e para ouvir a música, né. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade em alguns lugares de ser ouvido também, né. Claro que a gente funciona mais como um plano de fundo, né, mas essa questão de ser ouvido eu acho que é bastante difícil, né, nos lugares também que a gente toca, né. Mas eu acho que essa questão da música ao vivo, né, de ter essa música de fundo, é justamente para deixar o ambiente mais agradável, Exato. né? Não é uma coisa tipo um rock pauleira, nem nada disso. Sim. É uma coisa mais... Apesar de que a gente faz uns rock pauleira também, em alguns momentos do repertório, né? A gente faz, né? Até o pessoal às vezes fala que é um som acústico, mas na verdade não é acústico. A gente toca, quer dizer, tem a primeira... que tem que sentir também, né? Tem que sentir o público, né? É uma característica muito da gente, assim, de querer misturar psicodelia junto, então... Então, a Camila toca violão e canta, a voz principal, né? Eu toco bandolim durante a primeira parte, assim, e depois eu troco pra guitarra. Né? Aí eu toco também a percussão, né? Pé direito no bumbo e pé esquerdo com pandeiro e tal. Então, meu Deus do céu, a boca com a gatinha. Muitas coisas ao mesmo tempo. Todas as extremidades estão fazendo alguma coisa. E então é diferente, assim, não é exatamente um acústico, assim,
aquele acústico mais comum, assim, mais conhecido e tal, né? Então a gente inventa essas coisas assim, né? Tenta juntar um monte de gênero junto e... Dependendo do lugar, a gente vai tocar com mais intensidade, com menos, né? Também, né? Do público também, eu acho que tudo isso acaba determinando também como vai ser, né, o show, né, naquele dia. Né? É que querendo ou não, né, que nem eu comentei, né, tem que sentir o público também, né? Porque claro, querendo com ou não, certeza. vocês têm essa sensibilidade, né? Tipo, saber cantar, vocês sabem, saber tocar, vocês sabem. Então é aquele negócio da sensibilidade, né, com o público e ver... Isso, e também de ter pessoas que incentivem a gente, né? Como a gente falou ali, né, que alguns empresários realmente acabaram incentivando bastante a gente, tanto por ver que o público daquele estabelecimento ali gostava da música, do tipo de música, né, tanto por realmente se identificar com a gente. Então foi algo que ajudou bastante, principalmente no início ali, quando a gente começou a tocar, né? Sim. Que legal. E com relação a essa questão, né, do incentivo, né, vocês veem que assim, né, tipo, eu não entendo muito dessa parte de música, mas eu sei que tem bastante incentivos nessa área e tal, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa nesse sentido de incentivos governamentais, alguma coisa nesse sentido para vocês, né, fazerem, enfim, né, para tocarem ou algo nesse sentido. Não sei como que é ainda, né, a questão de vocês. Nós fomos convidados a participar de um projeto, né, que é o projeto Na Teia. Então, a nossa primeira apresentação, na verdade, foi no Na Teia, lá na Praça de Hervaldo S., que era com recursos públicos, né? Que legal. Daí, o Davi também, nesses últimos dias, acabou organizando um show de músicas autorais dele, né? Sim. Também com lá um show. Onde? Lá na Praça em Hervaldo? Lá na Praça Hervaldo, na Teia também. Foi um show muito massa, assim. Também foi com recursos públicos, né? Sim. Eu acho que esse incentivo com certeza é muito importante, né? De realmente incentivar artistas locais, né? Para que a gente tenha um palco disponível, né? No caso ali, o palco da Praça de Hervaldo Oeste, aquele dia era somente ocupado por artistas locais. Então, realmente mostrando a cena, né? A gente é muito rico em cultura, às vezes acaba... Local, né? Exato, acaba que isso não é mostrado. Então, seria com certeza muito interessante ter isso mais vezes no ano, em outras praças, né? Aqui em Joaçaba também, como eu falei ali, a questão da oliejo, né? Que tudo isso incentiva muito a questão da cultura local, né? De jovens artistas, então, muito importante. Essa questão que tu comentou, né, da questão do incentivo, né? Sim. Aqui, localmente, a gente tem muita qualidade musical, né? Sim. E, querendo ou não, eu vejo assim, que não é uma coisa tão divulgada, né? Que a gente falou, é uma coisa difícil, né, pra tu começar, pra tu, né? E como que funciona essa questão de né, tipo, parceria ou algo nesse sentido, nesse mundo da música? Vocês têm muita essa questão de parceria entre bandas ou não? Cada um no seu estilo e segue o fluxo? Eu acho que geralmente acontece entre amigos, né? Então, começou com um convite também desse nosso amigo que estava fazendo um filme na época. Então, eu acho que surgiu basicamente por conta disso, que a gente ia fazer uma trilha sonora para o filme. Olha que legal! Exatamente. E qual filme foi? A princípio ele acabou não lançando no final, né? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Muitas vezes acontece isso também, dos projetos se perderem por falta de verba, né? Sim. E a grande questão é essa, que tudo precisa de dinheiro, né? Então, muitas vezes o financiamento é nosso, né? A gente que financia esses projetos. Mas, pelo menos na nossa parte, assim, eu vejo que é muito mais por convites, assim, né? De amigos mesmo conhecidos, não que a gente pense em parcerias, né? Com outras bandas, algo assim, apenas acontece. Né? Acontece, às vezes, né? Com estilos mais próximos, assim, talvez, né? A gente fez com a The Crabs, por exemplo, né? A banda aqui também de indie rock, né? Que a gente fez um dia lá no Bola 7 também. O Bury the Crabs. O Bury the Crabs. Daquele dia a gente abriu a noite, né? E daí depois eles continuaram. Que legal. E como, né, com relação à banda, vamos voltar um pouquinho aqui no foco.
qual que foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje, né? Assim, com a banda, fora todos esses percalços com relação à música e tal, mas tipo, o que vocês dariam de conselho para quem tá começando, né? Como artista local ou algo nesse sentido que vocês dariam de direcionamento e de dica, né? Eu já peguei a dica ali do Davi com relação à questão do registro da música, né? E depois para postar nas plataformas. Mas para quem tá começando, assim, tipo, a gente penou muito nesse sentido e eu acho que hoje em dia, se fizesse diferente, ficaria mais fácil. Eu acho que a principal é você saber o que você quer, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente, por querer fazer algo que não existia ainda, que não se falava muito sobre, né, a questão do indie folk, a gente tinha esse desejo muito forte. Então, se a gente abrisse mão disso para ter mais lugares para tocar, por exemplo, as pessoas elas querem ouvir música de um certo estilo, né? Ou músicas que todo mundo toca sempre em todos os lugares. Então, seria muito mais fácil da gente conseguir lugares para tocar. Mas eu acho que a gente tinha isso muito claro do que a gente queria, como a gente queria, e eu acho que isso faz muita diferença, a gente realmente se agarrar a isso, né? A nossa verdade, né? Tipo, o que eu quero passar para as pessoas, né? Então, eu acho que muitas vezes pessoas que realmente dependem apenas disso, às vezes, né, como profissão, acabam se rendendo, né? Mas a gente também, como tem outras possibilidades, né, para trabalhar, acabou se apegando nisso. E deu muito certo, eu acho. E é um projeto, eu acho que Joaçaba agora está começando a ter mais bandas alternativas que tem um estilo mais fácil de identificar, assim. Porque durante um bom tempo todo mundo tocava a mesma coisa. Todo mundo meio que tocava a mesma coisa, um copiava do outro, que era porque tinha medo de tocar alguma coisa diferente. É o famoso manjado, né? Sempre a mesma coisa. No outro é sempre a mesma coisa. Mesma coisa. Exato. E daí a gente nunca passou por isso, sabe? Às vezes o pessoal pede músicas, né? Mas toca Raul, Davi! Quase sempre tem a ver com o estilo que ele vai tocar. Exatamente. Quase sempre tem a ver. Não sei, talvez seja a apresentação da banda deixe claro que é aquilo. Que é direcionado. Né? Exato. Porque fica mais... Mas a gente tira, às vezes faz música na hora também. Sim, também. Mas nada que fuja, né? Totalmente do estilo, uma coisa assim. Mas eu acho que isso de ter uma visão, né? Uma verdade e seguir ela é um desafio, né? É difícil você não se dobrar, não, né? Mas acho que a gente atende muito as ideias um do outro, mas consegue ficar nisso, sabe? Para não fugir da gente mesmo. Então, acho que esse é um grande desafio também, né? Eu não sei de outros desafios, o que você acha? Compor deve ser tenso também, né? Não. É muito natural pra gente, assim, eu compor acho. É mais fácil. A parte mais fácil é essa. Mais fácil. Que legal. Iniciar uma música é fácil. Terminar ela é um pouco mais difícil. Porque a gente começa... Gravar é mais difícil. Aí produzir até eu não acho mais difícil. Hoje eu produzo tranquilo. Que o Davi também é o produtor, né? Então... Hoje eu consigo produzir até, pra mim, até divertido, assim, editar e produzir. Lançar e marketing, aí eu... Aí é outros 500, digamos. Esse é o desafio também. E como que funciona? Vocês fazem clipes? Eu não sei, não olhei, né, a questão. Mas vocês fazem clipes, tipo, das músicas de vocês? Como que... A gente tinha feito, a princípio, no início, um clipe, né, da segunda música que a gente fez, justamente para esse filme, né, que se enquadrava na estética do filme, né. Então a gente acabou gravando com cenas desse filme também que estavam sendo gravados. E aí a gente colocou no YouTube. Mas outras músicas que a gente lançou depois, a gente fazia reels, né, mais curtos no Instagram para ter maior engajamento com as pessoas e tentar passar a mensagem da música de uma forma mais rápida, né? Tipo, a música é sobre isso, né? Se causou um interesse, você pode clicar aqui e ouvir, né? Então era uma forma também de a gente tentar aumentar o engajamento das pessoas. Legal. Né? Mas como eu falei, para fazer clipe a gente precisa de pessoas parceiras, envolve muita coisa, envolve
verba financeira, né, também. Então, para você que gosta de produzir vídeos e filmes, olha, já tem Exato. uma boa banda aí pra começar, entendeu? Diga, bora fazer uns videoclipes massa aí pra divulgar essa banda. E daí, por conta disso também, né, do orçamento baixo, a gente até chegou a gravar o clipe de uma outra música também. Sim, acabou que a gente acabou não indo pra frente por conta disso. A gente gravou lá, passou a noite gravando embaixo de chuva. Eu não acredito nisso. Mas daí a gente depende de outras pessoas também pra dar certo, né? Então, tem tudo isso. Bora terminar! Tem que lançar. Bora terminar, diga, tem que lançar. Isso aí. E já que vocês, né, falaram que as músicas de vocês são todas em inglês, nunca surgiu a oportunidade, assim, de alguém de fora, de tipo, quero usar essa música, que nem falou, né, pro filme ou algo nesse sentido? A ideia era a gente tentar colocar em algumas playlists, né, pra tentar chegar nesse público, né, nessas pessoas. Mas, como eu falei, é muito difícil. Existem alguns lugares, algumas playlists maiores que dão esse impulso se você consegue colocar a tua música ali dentro. Mas, novamente, também tem que ter contatos, né? Ou, às vezes, a sorte daquela pessoa que tem a playlist ter escutado a tua música e te adicionar, né? Então, tem tudo isso. Entendi. A nossa música entrou para uma playlist. Só que era uma playlist muito longa e aí, até misturada. Misturada, eram músicas autorais, mas era completamente misturado os estilos. Então era meio... É mais difícil de era meio estranho alguém chegar, salvar aquela playlist, né? Do outro lado, né? Então tem toda essa questão também. Daí nós Se temos fosse até... mais direcionado, aí sim. Nós temos até algumas playlists nossas, né, também no Spotify, para quem quiser adicionar lá também. Que tem todas as nossas músicas, as músicas do repertório de covers também, né? Que é uma questão também, mas como eu falei, é muito difícil a gente sair, né, também, da bolha. E assim, com relação aos próximos anos, né? Eu acho que vocês, teoricamente, acho que 3 anos, né? Que vocês falaram que tem de banda, mais ou menos? Não, a Bury tem 2. 2 anos. Foi no final de 2023, né? Foi abril a banda começou mesmo. Mas todo o processo tem 2 anos e pouquinho. E como que vocês veem os próximos passos para a banda em si? Mais músicas, mais videoclipes? A ideia é a gente continuar compondo, né? Então tem algumas músicas aí que a gente já tem meio encaminhadas, né? Pra gente gravar tudo, e a gente tá pensando em arranjos pra essas músicas. Até antes de começar, a gente tava tentando passar alguns arranjos ali. Né? Bem fora de hora, né? Exato. Não, mas diga, tá aí. Que é aquela coisa, tipo assim, meu Deus, eu tive essa ideia aqui, entendeu? Que legal. Daí a gente tava tentando fazer isso e, que é claro, né, se surgiu a oportunidade de, com certeza, gravar mais clipes, né? Enfim, a nossa rotina é muito corrida, né? Eu tenho a vida de Hannah Montana, assim, vida dupla, de dia médica, de noite artista. Mas a gente sempre dá um jeitinho de conciliar, né? Eu dou um pulinho lá no teatro para gravar alguma coisinha. E daí assim a gente consegue ir montando aos poucos as músicas. Mas temos planos sim para logo ter mais músicas lançadas. Que legal. E aí conta pra nós, qual vai ser a música que vocês vão tocar pra nós? Então, a gente vai tocar hoje a música do Dinossauro, a Fossilize, né? Se quiser contar um pouquinho mais com relação à história da música também, né? Isso, a Fossilize, então, a fossilizar, né? Se tornar fóssil, é a história de um dinossauro que a gente usou como uma metáfora aí, né? E, enfim, essa música eu tinha escrito ela a princípio, gravamos junto, né, Davi? A gente fez um arranjo diferente e aconteceu toda essa história do plástico bolha no meio tempo, que combinou com o som, né? Dos fósseis. Isso, exatamente, do meteoro atingindo o pequeno dinossauro, né? Então, essa música é basicamente sobre isso. E a outra música, Hunter, o Caçador, né? Também é uma música que eu escrevi sobre, basicamente, a questão de pessoas que acabam perseguindo a gente sem motivo, ou falando, né, muito a questão de bullying também, então tem tudo isso. Sempre tem uma mensagem, não subliminar, né, mas uma mensagem por trás das músicas. São metáforas, mas que representam muito, né, enfim. Legal. Então bora lá? Bora lá pegar o violão. Então essa música é a Fossilize.
Uau! Vocês querem dar mais uma palhinha, mais uma? Vou dar um stop e dizer, ai, que linda! Então essa música é a Hunter. I'm not used to all the lies you said about me. Inside night, the dark only you see. Don't show your back to the enemy. Words like swords, the fight of fair is fear. And this is why you are so mean. Too scared of yourself, but your aim is on me. I shouldn't stay in a place where I'm not wanted. Still I stand here, looking at the hunter. Bright eyes and a sharp smile. Guess you heard me still. Lucky for me, I know there's something good and real. 'Cause I'm good and real.
agradável. Não foi nem um podcast, isso daqui foi literalmente uma sessão de terapia, porque que música mais gostosa e que voz e que talento é esse, hein? Parabéns, muito obrigada pela participação, obrigada pelas músicas, eu amo música ao vivo, aquela, e ainda mais assim, ao vivo assim só pra nós, melhor ainda. Uma delícia de música, gente, sigam eles no Instagram, aproveitem esse podcast e já curtam aqui as músicas deles. Então a Camila vai falar aqui pra vocês o Instagram, seguir vocês lá no Spotify, fica à vontade aí. Então, o nosso Instagram é @burythebumbo, né? Soletra aí, galera. Dá pra colocar em algum lugar escrito aqui embaixo. Sim, depois a gente... Então, beleza. @burythebumbo. Mesma coisa pro Spotify, né? Bury the Bumbo. Vocês podem procurar lá, tem várias músicas. Quantas músicas já tem lá? 10 músicas, eu acho. 10 músicas já autorais e logo teremos mais, né? Sempre que a gente vai lançar alguma nova, a gente sempre posta também lá no nosso Instagram, principalmente para divulgar, né? E, enfim, acho que essas são as duas principais, né, redes. Né? Sim. Instagram e Spotify. Isso. E Davi, conta pra nós, né? Porque tu ficou o podcast inteiro aí bem quietinho na tua. Conta pra nós tudo que você toca e tudo que você ensina, né? Porque eu sei que tu toca violino, aí fica à vontade. Eu só sei do violino. Eu toco em eventos, né? Casamentos, eu toco violino, violoncelo. Que legal. E dou aulas, né? De violino, violoncelo, guitarra, baixo, violão e bateria. Só isso? Ali no teatro. No Teatro Ali Alfredo no Silva. Teatro Alfredo Silva. Ai, que legal. E tu tem algum Instagram particular com relação à questão das aulas, fora a banda, ou como que funciona? É o meu próprio Particular. Instagram mesmo, é o Davi Mates. Tá, tranquilo. Depois a gente coloca aqui embaixo, então, para o pessoal... Você acha também pelo teatro. pelo da Burberry também. O da Burberry tem lá legal. nossos também. perfis pessoais também. Que legal. Então, lá também. Gente, gratidão, né, por conhecer um pouquinho mais dessa história, né? Eu sei que a vida de artista não é mil maravilhas, né? Depois que estoura tá tudo certo, mas vamos estourar, o negócio tá fechado aqui, né? Músicas internacionais aqui, músicas autorais, né? E em inglês ainda, não tem por que só ficar aqui em Joaçaba, né? A ideia é crescer ainda mais aí nos próximos anos. Desejo todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. E muitas músicas lindas e gostosas que vocês cantaram aqui, olha, uma bênção. Muito obrigada, a gente fica muito agradecido também, muito grato pelo convite, né? E desejamos também toda a sorte do mundo para vocês nesse projeto. Igualmente. Então eu que agradeço, né? E até breve, até o próximo show aí, porque eu adorei as músicas de vocês e parabéns pelo talento. Muito obrigada.